Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14. Irmãos, o texto todo mundo conhece. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O texto está dizendo, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu deixo para trás o que tem que ficar para trás, e eu avanço para as que estão diante de mim. Você pode dizer amém por essa leitura? Eu quero falar com você aqui hoje sobre pare de regar o que não vai florescer e viva o novo de Deus na sua vida. Pare de regar o que não vai florescer e viva o novo de Deus em sua vida. Eu sempre gosto de ter uma planta viva lá em casa. Tem mais alguém aqui que ainda tem essa atitude, gostar de ter uma planta viva? Você não tem planta viva em casa, não? Tudo morto lá na sua casa, então. Tudo falso. É planta de plástico. É só coisa. Bota uma planta viva lá para ter um trem vivo lá na sua casa, irmão. Eu gosto de uma plantinha viva lá em casa, sempre tem. E a minha esposa, como ganha muita orquídea, né? Tem um cantinho de orquídeas lá em casa, né? Eu gosto, às vezes eu vou lá, eu jogo uma aguinha, tem uma plantinha lá de fora. Eu gosto de planta viva, até por causa da minha cultura, né? Mas de vez em quando a gente se depara com isso, né? Que a planta ela acaba o quê? Morrendo, por razões óbvias, né? Ficou velha, passou o tempo, você viajou, ficou 3, 4 dias sem dar água para coitadinha, uma semana, né? Ou mesmo estando em casa, tem gente que esquece. E uma coisa que a gente tem que fazer depois que a planta morre, não tem jeito, irmão. O que você vai fazer com a planta que está morta? Você tem que descartar, você tem que jogar fora. Se não tem mais saída, você tem que descartar. Quantas plantas mortas na sua vida, aplicando agora a mensagem, quantas plantas mortas você tem regado e não tem acreditado naquelas que podem florescer, nas novas sementes? O propósito da minha mensagem aqui hoje é: será que nós temos insistido na nossa vida em ciclos que já chegaram no final e que precisam ser largados de lado? Será que nós estamos gastando tempo e energia tentando romper onde só há estagnação? Será que nós estamos regando somente regando áreas da nossa vida em que não tem mais esperança? Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Está vendo isso aqui? Me deu trabalho para conseguir isso tudo aqui ontem, tá? Para trazer esse exemplo aqui para você. Já era para você ter pelo menos dado um aplauso aí por tudo isso aqui, tá? Que eu me esforcei por sua causa. Sabe o que vai acontecer, pastor Demétrio, pastor Val, se eu regar isso aqui, sabe o que vai acontecer? A única coisa que vai acontecer é molhar. Sabe por quê? Porque isso aqui está morto, é um galho que eu finquei aqui. É uma planta morta que está aqui, que não vai dar fruto, não vai florescer, não vai dar em nada. E quantas vezes na nossa vida nós estamos insistindo em coisas que não vão dar resultado nenhum, que nós precisamos romper e mudar para o próximo estágio da nossa vida. Querido, todo término assusta e é constrangedor e é doído. Pode ser num relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser uma amizade, pode ser um estilo de vida. Você romper com uma coisa que não dá mais certo, não é fácil. Você trabalhou 10 anos naquela empresa, 15 anos, depois foi mandado embora, sentiu. Você estava num relacionamento que você planejava namorar, noivar e casar, não deu certo, rompeu no noivado, é ruim. Uma amizade, uma traição, alguma coisa que aconteceu na sua vida, né? Um ciclo que se fechou na sua vida, um estilo de vida que você tinha lá no Brasil, uma dificuldade que nós encontramos aqui. Pastor, eu já conversei com pessoas assim: pastor, sabe o que eu sinto falta? Dos amigos com os quais eu cresci na minha rua, e eu vim para cá e eu não me atentei para isso, que eu ia sentir tanta falta dos meus amigos com quem eu joguei bola, com quem eu arranquei a tampa do dedão do pé jogando futebol na rua, com quem eu joguei queimada, com quem eu brinquei de pique-esconde. Cadê os meus? Quando eu cheguei aqui, eu atentei para isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: a vida mudou para você, os tempos mudaram. Não adianta você regar aquilo que Deus já encerrou, um ciclo que já está encerrado na sua vida. Você jogar água em coisas com saudade. Aqui, ó, que bonitinho que eu comprei para vocês também, ó. Você jogar água aqui, sabe o que eu estou fazendo? Estou desperdiçando tempo, estou desperdiçando energia. Eu preciso encarar o fim como o fim. Diga para alguém que está do seu lado: acabou, acabou. Diga aí para alguém. Do jeito que você falou e não acabou não, você quer que a pessoa fique aí. Fala para ela: acabou, acabou. Sabe o que o inimigo e a vida às vezes quer fazer com a gente? Nos colocar no luto eterno. Quer colocar a gente fincado em lugares onde nós estamos estagnados e vamos ficar ali insistindo, malhando ferro, frio.
insistindo, ou como dizem lá no interior, dando murro em ponta de faca, e não vendo resultado nenhum. Eu vim trazer uma palavra para alguém que está aqui. Deus quer nos libertar desses lugares. Eu quero dizer para alguém que Deus tem algo novo para a tua vida. Deus está dizendo para algumas pessoas que estão aqui: eu estou colocando na sua vida um regador para você regar novos tempos na sua vida, para você viver novos milagres na sua. Ou tem alguém que pode celebrar aqui nessa manhã? Eu sinto a presença de Deus aqui hoje. Diga comigo: cuidado. Mais alto: cuidado. Você tem que participar da mensagem junto comigo, querido. Presta atenção no que eu estou falando. Diga comigo: cuidado com a ilusão da continuidade. O que é a ilusão da continuidade? Eu quero continuar, porque eu sou persistente. Sabe, irmãos, ser persistente é importante nas coisas boas e nas coisas certas. Agora, ser persistente e nas coisas erradas não é persistência, é teimosia. Você está insistindo em coisas que já era para ser ciclo encerrado. Muitas das vezes, desistir é o melhor caminho. E o nosso fracasso não está em desistir. Nosso fracasso, querido, está em continuar fazendo a coisa errada no lugar errado. A vida não espera, cada dia que passa é uma chance desperdiçada. Nós temos a mania de dizer, quando amanhece, hoje é mais um dia. Só que não é mais um dia não, querido, é menos um dia. Porque cada dia que passa, nós estamos mais perto do túmulo e mais longe do berço. Tem alguém comigo aqui hoje? A vida está passando. A vida é muito preciosa para a gente ficar focado em coisas que não dão resultado. E nós estamos, às vezes, muito focados nessas coisas e perdendo oportunidades que Deus tem. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer algo. Vamos redirecionar as nossas forças e empreender esforço naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu não pretendo ser longo, o máximo 1h45, eu quero terminar esse culto aqui, mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui. O que nós não devemos regar, ou que nós devemos parar de regar na nossa vida? Primeiro, nós devemos parar de regar lembranças de um passado do qual Deus já nos livrou. Nós temos que parar de regar lembranças de um passado dos quais Deus já nos livrou. Deus nos tirou desse passado que nós tínhamos e muitas vezes nós continuamos regando. Isaías 43, o verso 18, o verso 19, todo mundo conhece. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Conselho de Deus é, não vos lembreis, não é que isso vai ser apagado da nossa memória. Até parece que tem umas igrejas aí que eles fazem um ritual, que você esquece das coisas, né? Você fala assim, agora você vai esquecer de tudo. Meu Deus, eu não quero perder as minhas memórias, não. Não é esquecer. Esse esquecer é não empreender esforço demais em cima de alguma coisa que passou. É você não ficar ocupado demais com isso. A mesma coisa aconteceu com os filhos de Israel quando eles estavam saindo do Egito. Deus estava levando eles para uma terra que seria deles, uma terra que mana leite e mel. E Deus queria que eles saíssem do Egito e que o Egito saísse deles também. Porque o que a gente vê é, muitas vezes, Deus nos livra do Egito, mas nós continuamos cultivando e regando o Egito no coração. A Bíblia diz em Números, capítulo de número 11, que Deus sustentava o povo com maná. Você sabe o que é maná? Maná era o pão que caía do céu. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? 40 anos Deus sustentou o povo com maná que caía do céu. Deus nunca deixou faltar nada. Deus é o Deus da provisão, como foi liberado aqui na palavra de oferta. Deus é o Deus que garante o nosso sustento. Nós não somos sustentados pelo sistema capitalista da América, e glória a Deus por essa nação, diga glória a Deus pela América. Mas nós somos sustentados, não é pela América, quem nos sustenta é Deus. Ou tem alguém que tem que fazer um barulho aqui de vitória? É Deus que nos sustenta. A Bíblia diz que o maná vinha. Agora escute o que eu vou dizer para você aqui, Números capítulo 11, quando você chegar em casa você lê. A Bíblia diz que eles ficaram enjoados do sustento de Deus. E a Bíblia diz, e lembramos-nos dos peixes que comíamos no Egito, lembramos-nos dos pepinos, dos melões, da cebola e do alho do Egito. Deus já tinha tirado o povo. Diga para alguém que está perto de você, você já saiu do Egito, diga aí para alguém. Para de ficar regando cebola, até que eu gosto de uma cebola, mas para de ficar regando um ciclo que já se encerrou na sua vida.
Muitas vezes nós estamos com a lembrança presa em coisas que fazem parte do nosso passado e que Deus já nos livrou. Agora guarde o que eu vou dizer aqui para você. Deus nunca nos transiciona de um lugar de onde Ele está nos tirando para um lugar pior. É sempre para um lugar melhor. Então eu vim aqui nessa manhã dizer para você: pode parar de regar coisas na sua vida que morreram. Sabe por quê? Porque Deus está te levando para um lugar melhor, para a glória do nome dele. Ou tem alguém que pode fazer um barulho de vitória? Aí você fica aqui. Eu tô com saudade. É daquele doce de leite com queijo. Eu tô com saudade, meu Deus do céu. Andar naquela rua de pedra. Aquele sol que bate naquela pedra, naquela cidade que tem uma pedra grande, chamada Ibituruna, e bate lá e queima o cabelo da gente aqui embaixo. Eu estou com saudade, pastor. Meu irmão, você está regando uma coisa que está no teu passado. Pastor, você está querendo dizer que eu nunca vou voltar? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer para você é que você tem que viver aqui nesse país como se você nunca fosse embora, e está preparado para ir embora amanhã se precisar. Agora, se você está aqui, faça desse lugar aqui o melhor lugar de se viver. Faça desse lugar aqui o seu lugar. É aqui que Deus te plantou. Pare de regar aquilo que na sua vida nesse momento está morto, e comece a regar aquilo que está dando fruto na tua vida, aquilo que está dando flor na tua vida. Esse aqui é o melhor lugar. Isso aqui é muito difícil, agora é muito quente. Você sabe que agora, irmãos, com 80, dando 80, já tem gente reclamando do frio que não chegou ainda. Fala para alguém que está do seu lado: pastor te achou aí, diga aí para alguém. Irmãos, sabe a pessoa que ela não consegue viver um bom momento, ela critica o bom momento, ela olha para o bom momento e diz assim: mas vamos aproveitar, que a alegria de pobre dura pouco, daqui a pouco você sabe como é que vai ficar. Não chegou ainda, ela já sofre por antecipação. Sabe, querido, a Bíblia nos instrui a: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Pare de ficar regando momentos, coisas da sua vida que são lembranças de um passado que Deus já te livrou dele. Agora é aqui, esse é o nosso momento. Segunda coisa que nós precisamos parar de regar: nós precisamos parar de regar traições e decepções com pessoas. Escute o que eu vou dizer para você. Invariavelmente você vai conversar com uma pessoa, ela vai trazer à memória alguma decepção que ela teve com alguém há 15 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Essa pessoa alugou um apartamento na cabeça da pessoa, e a pessoa não consegue se livrar disso. Alguém que te traiu, alguém que te decepcionou, um sócio, um amigo, um relacionamento que você vivia, muitas das vezes uma separação que você viveu, um divórcio. Traições e decepções fazem parte da vida. No mundo você vai encontrar pelo menos 3 classes de pessoas com as quais você vai ter que aprender a viver. Primeiro, pessoas que são contra você. Não se iluda achando que todo mundo vai te apoiar e todo mundo vai ser ao seu favor. Se prepare para adversários. Segunda classe de pessoas são as neutras. Aquelas que não estão nem aí. Se você se der bem, ok. Se você se der mal, ok também. Então você tem adversários, você tem os neutros, mas você também tem as pessoas que vão te apoiar e vão estar do seu lado, as pessoas que vão te impulsionar. Só que nós tendemos a dar mais valor para aquelas que nos traíram, permitindo que elas ocupem espaço na nossa vida, do que as boas pessoas que estão à nossa volta. Faz uma conta de quantas pessoas passaram na sua vida que te entristeceram, e olha quantas boas pessoas Deus já tem colocado no teu caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus chamou 12 discípulos. Quantos discípulos Jesus chamou? 12 discípulos. Só um traiu, querido. Os outros 11 permaneceram. E às vezes a gente dá foco no Judas, e o foco não está no Judas. O foco tem que estar nos que permaneceram, nos que ficaram. Sabe o que eu quero dizer para você? Mais são aqueles que vão te ajudar do que aqueles que vão te trair, vão te decepcionar. Você pode dizer glória a Deus por isso aí, querido? Então pare de ficar regando. Mas é porque o Joãozinho, você não sabe o que ele fez comigo. Aqui o tanto, cada florzinha amarela dessa aqui é uma pessoa boa na sua vida. Mas você está dando razão para quem? Você está dando tempo, você está regando o quê? Maria.
Eu lembro o dia que você pegou e me emprestou, que você falou mal de mim. Para de regar o que já morreu na sua vida, que não vai florescer. Para de regar essas coisas. Eu vou ensinar para você com o maior exemplo que a Bíblia tem de como você lidar com decepções e com traição. Vou citar o maior exemplo, Jesus. Sabe como é que Jesus encerrou o ciclo dele com Judas? Sabe como é que ele encerrou? Com um beijo no rosto. Quando Judas chegou com os soldados que iriam prender Jesus na quinta-feira à noite, e Jesus ia ser entregue para ser açoitado e logo em seguida crucificado. Quando Judas chegou, Judas foi dar um beijo em Jesus. Irmãos, vamos falar entre nós aqui. Vamos falar aqui entre nós. Se uma pessoa vai te trair e você sabe, e vem te dar um beijo, o que você faz? Com um soco inglês na mão aqui, ó. Irmão, Jesus retribuiu com um beijo. Deu um beijo. E mais, Augusto Cury, que é psiquiatra, um dos maiores, aliás, o maior escritor brasileiro, cientista, ele foi estudar a vida de Jesus e foi o ponto crucial para ele se render ao Evangelho. Foi a forma como Jesus lidou com Judas no dia da traição. Ele falou, não, isso aqui é um equilíbrio emocional que não existe. Eu preciso estudar esse homem chamado Jesus. Jesus, traído, ia ser levado para a cruz e terminou um relacionamento com Judas, chamando ele de amigo, aqui vens, e deu um beijo no rosto dele. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a encerrar ciclos. Nós não podemos colocar a nossa vida na mão de pessoas que querem nos prejudicar. Se querem te prejudicar, o problema é deles. Só que a gente tem que aprender uma coisa: mais tem Deus para fazer por nós do que qualquer pessoa para fazer contra nós. Então, se fizerem alguma coisa de mal contra você, não vai anular o plano que Deus tem para você. E você sabe de uma coisa? Jesus, depois que morreu e ressuscitou e voltou para encontrar com os seus 11 discípulos, Jesus não faz nenhuma menção sobre Judas. Sabe por quê? Porque Jesus declarou ponto fechado, encerrado, ciclo encerrado na sua vida. É só você observar as primeiras palavras de Jesus depois da sua ressurreição para os discípulos. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele chegou, os discípulos estavam reunidos numa casa, estando as portas fechadas, porque eles estavam com medo dos religiosos, dos fariseus. Eles estavam com medo de perseguição. A Bíblia diz que Jesus entrou estando as portas fechadas. E sabe o que que Jesus disse para ele? Cadê aquele Judas miserável que me traiu? Foi isso que Jesus falou? O que vocês fizeram que todo mundo correu quando eu fui preso? Foi isso que Jesus falou? Não, sabe o que Jesus falou? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Sabe o que Jesus disse? Eu não guardo mágoa, eu não tenho problema com quem me traiu, com quem me abandonou. Sabe por quê? Porque o projeto foi realizado e foi concluído. Coloca a sua mão no seu coração e fala assim: sai toda mágoa, em nome de... Ou tem alguém aqui? Pare de regar o que não vai florescer e viva o novo de Deus na sua vida. Deus vai colocar um monte de gente boa no seu caminho. É isso aqui que você vai regar. É isso aqui que você vai regar. Novos relacionamentos. Tá cheio de gente boa sentado perto de você. Olha sem desconfiança para quem está atrás e fala: foi Deus que colocou você na minha vida. Bata no ombro de quem está na sua frente: foi Deus que colocou você. Eu vim aqui na TV que Boston pregar para alguém aqui. Deus está colocando pessoas boas na sua vida. Não dê atenção para quem te decepcionou. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele fez. Ele postou no Facebook uma indireta para mim, e você ainda vai lá ler. Todas as vezes que você vai no Facebook, no Instagram de alguém que você tem algum problema com aquela pessoa, sabe o que você está fazendo com isso? Você está regando aquilo que não vai florescer. Vai no meu Instagram. Mas não vai só para ver, não, curte também, porque tem gente que entra teimoso. Entendeu? Não faça isso. Sabe o que nós precisamos parar de regar na nossa vida? Primeiro, a gente precisa parar de regar as lembranças de um passado dos quais Deus nos livrou. A gente precisa parar de regar traições e decepções com pessoas. A gente precisa também parar de regar lugares transitórios, lugares que passamos e já não estamos mais lá. Quando Israel passou pelo deserto, a Bíblia diz que Israel não construiu nada no deserto. Sabe o que eles
faziam para morar durante a travessia, durante o tempo que eles ficaram no deserto? Montavam tendas, tabernáculos. Até o lugar da adoração era provisório. Não houve construção no deserto. Sabe por quê? Porque era um lugar de passagem. Diga comigo, um lugar de passagem, um lugar de transição. Escute o que eu estou dizendo para você. Tem lugares que nós passamos na nossa vida que são lugares transitórios, que nós estamos só passando, não é para sempre. Lutas, desertos, problemas, dificuldades, momentos que nós estamos vivendo, eles são transitórios. Isso aí não vai ficar para sempre. Você precisa, e eu também preciso, parar de eternizar aquilo que é transitório. Parar de prolongar aquilo que é só uma passagem na nossa vida. Olha para a sua vida hoje e vê o que você considera deserto. Eu quero dizer para você, isso aí vai passar em nome de Jesus. Você pode estar enfermo, mas daqui a pouco você vai estar curado em nome de Jesus. Você pode estar passando uma crise financeira, mas daqui a pouco você vai estar bonado em nome de Jesus. Você está passando uma crise da sua família, mas daqui a pouco sua família vai estar coesa, abençoada, servindo ao Senhor. Sabe, queridos, pare para ouvir a palavra de Deus e a instrução que eu estou dando para você. Pare de regar lugares transitórios. O Salmo de número 23, que é um salmo que todo mundo aprendeu quando era criança. Você cita de cor e salteado, que é o salmo do pastor, o salmo do bom pastor. No versículo de número 4, ele dá uma dica importantíssima de um princípio. Ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está dizendo duas coisas aqui que são muito importantes. Primeiro, ele está dizendo que ele está passando pelo vale da sombra da morte, mas ele está dizendo assim, ainda que eu andasse. Ou seja, ele não está parado no vale da sombra da morte. Porque vale da sombra da morte não é lugar para você parar, sentar, fazer mesa e construir e se estabelecer. Vale da sombra da morte é um lugar de passagem na sua vida. Eu não sei para quem, mas eu vim liberar uma palavra para alguém que está aqui nessa manhã. Guarde o que eu estou dizendo aqui para você. A crise que você está enfrentando agora, ela é passageira, você não vai ficar nela para sempre. Comece a declarar: eu só estou passando pelo vale da sombra da morte. Diga para alguém que está do seu lado. Aliás, pega na mão de alguém aí. Eu vou fazer isso aqui agora. Pega na mão de alguém e fala assim: se você está passando no vale, do jeito que você falou aí, a pessoa está morando no vale. Fala: se você está passando pelo vale, continue passando. Fala aí. Continue andando, não para não. Não construa tenda, não construa casa, não construa edifício, não compre lote, não se estabeleça no lugar que é só uma passagem. Oh, alguém tem que celebrar esse Deus aí, que eu estou pregando para alguém aqui hoje. A segunda verdade é: porque tu estás comigo. Momentos difíceis, Deus está passando com a gente também. Então, se você está passando, continue andando. Não regue o fato de que o lugar que você está é para sempre, mas ele é passageiro. Declare comigo: eu não vou morrer neste lugar. Eu não vou morrer no lugar da minha dor. Eu não vou morrer no lugar do meu problema. Não vou morrer no lugar da minha dificuldade. Quem aqui já fez atendimento comigo pastoral, passando por crise? Uma das coisas que eu invariavelmente falo para as pessoas é: você está passando por essa crise hoje. No encerramento do meu aconselhamento eu costumo dizer isso. A crise que você está passando hoje, grave o que eu vou te dizer. Daqui 1 ano você vai voltar a falar comigo. Se Jesus não voltar, você vai voltar a falar comigo. Daqui 1 ano a tua vida vai estar muito melhor do que está agora. Sabe por quê? Porque eu acredito que esses momentos, eles são transicionais, eles são passageiros. Tem alguém comigo aqui hoje, no nome de Jesus? Esse filho vai voltar para casa, essa família vai ser restaurada, esse casamento vai melhorar, a vida financeira vai melhorar, o relacionamento com Deus vai melhorar, a Devec Boston vai melhorar em nome de Jesus. É uma fase. Esses dias eu estava orando, falando: Senhor, conversei com minha esposa, acho que uma das minhas filhas também que estava junto. Isso tem sido motivo de uma oração minha. Estou abrindo o coração para os irmãos aqui. Falei: Senhor, tem pessoas que eu não estou vendo na igreja, que eu não consigo falar mais. Eu mando mensagem, não me atende. E às vezes me atende e fica chateado comigo, achando que eu estou querendo controlar a vida. Eu sou pastor, eu cuido de ovelhas. Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o coração das pessoas? Eu tenho focado a minha oração muito principalmente em novos convertidos, gente que a gente batizou aqui, pessoas que nós batizamos aqui, levamos para Jesus, desceram as águas aqui, mesmo a igreja sendo tão novinha.
Eu falei, Senhor, essas pessoas saem da igreja, o que está acontecendo com a nossa geração? Será que está faltando cuidado? O que está acontecendo? Estavam aqui, estavam crescendo. Irmãos, eu estou orando. Há um espírito atuando neste momento, querendo desanimar pessoas, tirar elas do reino de Deus, tirar da igreja, abortar planos e projetos e chamados de Deus. O diabo está jogando pesado. Isso tem entristecido meu coração, eu confesso para vocês. Isso tem sido o foco da minha oração. Pessoas que não estão sabendo passar por transições na vida, e o diabo está atacando, e infelizmente por muitas vezes está conseguindo, está prevalecendo. Mas nós vamos virar esse jogo no nome de Jesus, porque maior, diz a Bíblia, é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Sabe o que mais eu tenho que parar de regar? Se eu quero viver essa verdade, parar de regar o que não vai florescer e viver o novo de Deus, eu preciso parar de regar aquilo que foi e não é mais. Pare de regar coisas na sua vida que fizeram parte de um momento da sua vida. Invariavelmente nós encontramos. Deixa eu dizer uma coisa que para você ter um estudo, eu li esse estudo, feito com pessoas com mais de 60 anos de idade. E a pergunta era: você é uma pessoa que tem coisas na sua vida das quais você mais se arrepende, ou tem coisas que você mais se alegra de ter vivido? E pasme o que eu vou dizer para você: 80% das pessoas entrevistadas tem mais arrependimento do que alegria. Sabe por quê? Porque construíram uma vida em cima disso. Coisas que não souberam transicionar, não souberam permitir ir, não souberam parar de regar coisas que já morreram, que não vão frutificar. Eu tinha. É porque no Brasil eu tinha isso. Você não sabe o que eu tinha no Brasil. Eu cheguei a ter. Uma das coisas que a gente mais ouve aqui é isso. Eu cheguei a ter. Eu cheguei a ter isso. Eu cheguei a ter aquilo. Porque lá eu tinha, porque eu cheguei a ter. Eu fui. Eu construí. Há 10 anos atrás eu fazia isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tinha, eu fui, eu construí, eu fiz. Está tudo no passado. E a nossa vida não é o nosso passado, a nossa vida é o agora. Tem coisas que foram, meu irmão, e já não são mais. Mudou, diga para alguém que está do seu lado. As coisas mudaram, diga aí para alguém. Ah, pastor, você não sabe, lá no Brasil eu cheguei a ter um Escort XR3. Ah, pastor, porque lá eu tive o Fiat Uno quando lançou o Gol 1.8. Você não sabe, pastor, aquele Gol. Meu sonho é voltar ao Brasil e comprar um Gol. Vou dizer uma coisa para você, querido. Você está regando coisas que já se passaram na sua vida. E você precisa aprender a ser feliz com o que você tem agora. Tem um exemplo na Bíblia fantástico que eu dou aqui para vocês. Está no livro de Ageu, quase finalzinho do Velho Testamento. No livro de Ageu, sabe o que está acontecendo? A reconstrução do templo. O templo de Salomão havia sido destruído completamente, com toda a sua glória. E agora eles estavam construindo um outro templo, porque foi permitido. E a Bíblia diz que enquanto Josué, Zorobabel estavam coordenando a construção do templo, a Bíblia diz que os anciãos que conheceram o templo de Salomão, quando viram o novo templo, começaram a comparar a beleza, a grandeza, a quantidade de ouro, o tamanho com o templo de Salomão. A Bíblia diz que eles começaram a chorar de tristeza. Sabe por quê? Nunca vamos ter um templo igual ao templo de Salomão. Você sabe o que Deus disse para eles? Só você ler lá na Bíblia: esforcem as mãos de vocês para construir. Construam e façam o melhor que vocês puderem fazer. E aí no versículo 9, Deus diz: porque a glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira. Sabe o que Deus estava dizendo ali? Para de ficar comparando o que está acontecendo agora com o que aconteceu lá atrás. O que aconteceu lá atrás serviu para aquele tempo, e o que está acontecendo agora é o que vai servir para esse tempo. E sabe o que é mais importante, querido? É termos a bênção de Deus sobre os nossos projetos. Eu não interessa que carro você está dirigindo, onde você está morando, o trabalho que você está fazendo. A glória de Deus está sobre a sua vida. A bênção de Deus está sobre Ou tem alguém que pode celebrar esse Deus aqui? Faz um barulho de vitória aqui nessa manhã. Diga para alguém aí: a glória dessa última casa, diga aí para alguém, vai ser maior do que a da primeira. É porque lá no Brasil você não sabe como é que eu era usado, pastor. Aqui não, aqui eu estou me usando para trabalhar. Deus vai te usar muito mais aqui. A glória dessa última casa vai ser maior. Ah, pastor, porque eu fazia, porque eu tinha, porque eu não sei o que. A glória dessa última casa, sabe o que Deus está dizendo? O último momento vai ser melhor do que o primeiro.
O último momento vai ser melhor do que o primeiro. Tem alguém aqui que pode receber essa... Eu estou pregando aqui, meu irmão. Eu estou vendo a bênção de Deus descendo aqui sobre essa igreja. E o que nós devemos regar? Rapidamente. 26 pontos. Brincadeira, 3. O que é que nós devemos regar? Regue novas sementes. Vocês notaram que aqui tem algo que está morto, não vai produzir? Aqui está simbolizando o novo que a gente precisa, ou está simbolizando o que a gente já tem e que precisa regar. Mas vocês notaram que tem um vaso aqui que só está com terra, tem terra aqui dentro. Sabe o que a gente precisa regar? Novas sementes. Ô Carlos, abre aqui para mim, por favor. Sem óculos, eu não consigo ver onde está o corte. Me ajuda aí. Em nome de Jesus, me ajuda a abrir esse trem. Sabe o que a gente precisa regar? Novas sementes. Bota aqui a sementinha aqui na minha mão, por favor. Aí, tá bom. Obrigado. Pode colocar o... Isso. Aqui, irmãos, estou com sementes aqui na minha mão. Eu comprei de propósito essa semente. Você está vendo essa sementinha aqui? Está vendo essa semente ou não? Tá, não. Eu sei que você não está. É lógico que você não está. Que é uma semente. Sabe de que essa semente aqui é? Melancia. Isso aqui é uma semente de melancia. Sabe o que nós precisamos regar na nossa vida? Novas sementes. Tá certo? Parar de regar o que está morto. Regar o que está vivo. Sua família. Que você tem, seu trabalho. E regar também novas sementes. Novas sementes. Sabe o que eu sei, irmão? Eu sei de uma coisa. O que vai nascer dessa pequena semente não vai caber aqui dentro. O que Deus vai fazer na sua vida não vai caber no espaço que você está agora. Sabe o que você tem que regar? Novos relacionamentos. Você está num novo lugar. Regue novos sonhos para a sua vida, novos projetos. Pastor, não estou vendo perspectiva do futuro. Novas sementes, meu irmão. Diga comigo, o meu Deus. Diga mais forte, o meu Deus é um Deus de coisas novas. Abençoa a vida de 3 pessoas que estão perto de você e fala assim: seu Deus é um Deus de coisas novas, vizinho. Para de ficar regando o que passou, está morto e é velho, e comece a plantar novas sementes na tua vida. Irmão, vai fazer um curso novo. Vai aprender uma profissão nova. Para de ficar se lamentando, porque lá no Brasil eu tinha, não, aqui Deus vai fazer algo novo. Vai aprender uma nova língua. Vai aprender algo novo. Deus vai abrir uma nova porta para você. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Você sabe como é chamado a nossa atitude de ter um encontro com Cristo? Novo nascimento. João capítulo 3, verso 3, Jesus falou para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Ezequiel 36 e 26 tem uma promessa de Deus dizendo: eu vou dar para vocês um coração novo e vou dar para vocês um espírito novo. 2 Coríntios 5 e 17, quem está em Cristo, nova criatura é. Apocalipse 21 e 5, o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Sabe lá no milênio como é que vai ser chamado? Novos céus e nova terra. Isaías 43, já citei o texto para vocês, verso 18 e verso 19. Deus está dizendo: eu vou fazer uma coisa nova. João capítulo 13, verso 34, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Sabe o que Jesus está dizendo? Vamos largar o velho para trás. Vamos parar de regar aquilo que está morto. Vamos parar de regar aquilo que passou e vamos viver o novo de Deus. Eu vim aqui pregar para a Devec Boston hoje. Eu estou debaixo de uma palavra profética. Está vindo um novo tempo de Deus para a nossa igreja. Está vindo um novo tempo de Deus para a tua família. Está vindo um novo tempo de Deus para nós aqui nessa nação. Se você crê, faz um barulho de vitória aqui dentro, em nome de Jesus. Parei de regar o que está morto. E agora eu vou ficar com o que eu tenho e com novas possibilidades. Novas possibilidades, novas sementes. Sabe o que mais eu tenho que regar além de novas sementes? Eu preciso regar aquilo que está vivo na minha vida. Sabe, queridos? A gente pode encontrar dentro de uma planta viva, seja na sua casa ou no quintal de sua casa, às vezes um raminho que secou, uma florzinha que murchou, que passa por isso.
Jesus ensinou como é que a gente lida com isso. Faz uma poda. Você não está matando a árvore, você está ajudando ela a crescer. As podas são necessárias. Um problema no casamento não significa fim do casamento. Um problema financeiro não significa o fim da sua vida. Uma questão com o filho não te anula como pai nem como mãe. Uma crise dentro da igreja não significa o fim da igreja, mas simplesmente que existem áreas na nossa vida que a gente precisa podar, mas continuar regando. Então, o que é que eu preciso fazer nesse meu novo tempo? Eu preciso regar aquilo que está vivo. Será que nós não estamos precisando regar um pouquinho mais o nosso casamento, nossa família, a vida dos nossos filhos, a nossa vida aqui nos Estados Unidos da América? Sabe que eles, durante esses últimos meses, quiseram nos regar de forma muito negativa e tentaram plantar no nosso coração sementes muito ruins para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Nós não vamos regar isso. Nosso coração está cheio daquilo que Deus tem para nós aqui, e nós vamos regar esse momento, mas regar de coisa boa. Nós vamos regar, por quê? Porque nós ainda estamos vivos. Eu queria que hoje, quando você voltasse para a sua casa, você voltasse com essa percepção: aquilo que eu tenho está vivo, e eu vou regar. Vou parar de regar o que está morto e vou regar o que está vivo na minha vida. Vou regar a vida dos meus filhos com amor. Vou regar a vida da minha esposa, do meu esposo, dos meus pais. Regar os meus relacionamentos. Vou fazer uma reestruturação. Vou colocar esforço e empenho naquilo que eu sei que pode dar certo na minha vida. Jeremias capítulo 29, o conselho de Deus através de Jeremias para um povo que estava na Babilônia, que foi transportado como escravo, vivendo um momento difícil. O profeta libera uma palavra de Deus: olha, mesmo sabendo que vocês estão na Babilônia, a ordem de Deus é essa: edificai casas, habitai nessas casas, plantai jardins. Olha que coisa linda! Comam do fruto que esse jardim vai produzir. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não diminuais. Busquem a paz da cidade para onde vocês foram enviados, porque se tiver paz na cidade, vocês também vão usufruir e vão gozar dessa paz. Sabe o que Deus está dizendo? Regue a vida de vocês com coisa. Olha o que Deus está dizendo: planta jardim, compra casa. Você vai comprar uma casa aqui nesse lugar. Tem muita gente que está aqui que vai comprar casa aqui. Aliás, vou retirar essa palavra. Vai comprar mais de uma casa aqui nesse país. Tem gente que está aqui que os filhos vão ser formados em áreas poderosas aqui nessa nação. Regue isso. Olha o que a Bíblia está dizendo: tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos. Os nossos filhos vão casar aqui nessa terra. Dê o seu filho em casamento, sua filha em casamento. Pastora Lúcia, essas meninas vão casar em nome de Jesus, e nós vamos comer do bolo, e serão varões abençoados no nome de Jesus. Você que está aqui que é solteiro, você que é pai, você que é mãe, libera esse rapaz para casar, libera essa moça para com esse negócio: eu vou viver com o papai para sempre. Que papai para sempre, que mamãe para sempre. Pode começar. A Bíblia diz que os nossos filhos, eles são como flechas na mão do arqueiro. Para que existe uma flecha? Para ficar com o arqueiro a vida inteira? Não, flechas existem para serem lançadas. Nossos filhos vão ser lançados, nossos filhos vão crescer, vão ser abençoados. Daqui a pouco você que está aí super protetor de filho, vai estar entrando com uma penca de neto aqui dentro, e ainda vai ter que cuidar dos netos ainda, porque quando chegar a hora de você falar assim: agora meus filhos estão grandes, eu vou aproveitar a vida, aí eles estacionam na porta da sua casa e falam: toma aqui, você pode cuidar para mim, por favor. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Famílias grandes e famílias abençoadas em nome de Jesus. Vamos investir naquilo que tem valor verdadeiro para a gente, meu amado. Multiplicar e não diminuir, crescer. E por último, sabe o que eu tenho que regar? A minha esperança em Jesus. Regue a sua esperança em Jesus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que vão é o socorro dos homens. Para de colocar a sua esperança nos homens e coloca a sua esperança em Jesus. Sabe por que nós nos decepcionamos muito? Nos decepcionamos muito porque nós colocamos a nossa esperança e confiança nos homens. Nós nos frustramos com homens com muita facilidade. O dia em que a nossa esperança estiver fincada em Jesus, nosso amor estiver focado nele, nossa vida for dedicada a ele, nada vai nos separar deste amor maravilhoso. Sua vida com Deus, ela deve estar firme,
nessa esperança em Jesus. A mulher com fluxo de sangue, mesmo sofrendo 12 anos, não perdeu a esperança, porque quando Jesus apareceu no contexto da sua vida, tendo gastado toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro, com médicos, com sistema, a Bíblia diz, indo de mal a pior, mas quando ela teve a oportunidade de um encontro poderoso com Jesus, ela colocou a sua esperança e foi: se eu apenas tocar nas orlas da sua veste, eu serei curada. Sabe o que é isso, querido? Uma esperança em Jesus que faz a diferença na nossa vida. Não se decepcione com o homem, sabe por quê? Porque você se decepcionou, você se decepciona e você ainda vai se decepcionar. Mas se o seu amor, se a sua vida, se a sua fé, se a sua família estiverem focados num relacionamento profundo com Jesus, nada vai te abalar, nada vai te tirar da igreja, nada vai te tirar do propósito que Deus tem para você, nada vai roubar o chamado que Deus tem para a tua vida, nada vai tirar os teus filhos da igreja. Eu vim aqui dizer hoje, no nome de Jesus, que o Espírito Santo, Ele está aqui hoje, como um regador, regando as nossas vidas com a bênção do Senhor. Você vai florescer, e você vai ver novas sementes produzindo na sua vida, no nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de... Você pode celebrar esse Deus maravilhoso? Fica de pé no seu lugar.